Capítulo 2 do material didático no estudo sobre o Tribunal de Cristo, capítulo 2 diz: quando será o Tribunal de Cristo? É uma pergunta. Bom, nesse ponto aqui, eu vou falar, se o Tribunal de Cristo é para entregar galardão aos salvos, então o Tribunal de Cristo ele vai ter várias fases. Os cristãos que forem arrebatados, eles recebem galardão quando eles são arrebatados. Os cristãos que morrem na grande tribulação e ressuscitam no início do milênio, eles também recebem galardão. E aqueles que aceitarem Jesus, aceitarem o reino de Deus durante o milênio, eles também receberão galardão, vão passar pelo juízo final e vão receber galardão. Então, por isso eu separei aí o Tribunal de Cristo em fases. A primeira fase será após o arrebatamento. Não há na Bíblia uma localização exata quanto ao momento do Tribunal de Cristo. Porém, ele é colocado logo após o arrebatamento pela maioria dos intérpretes por uma questão de lógica, pois o melhor momento de nós recebermos os nossos galardões, de termos as nossas obras examinadas, será logo após o arrebatamento. Ou seja, no momento em que os que ressuscitarem e os que estiverem vivos forem transformados, todos eles então receberão os seus galardões nesse momento. Essa primeira fase será após o arrebatamento, e o 1.2 eu digo, será paralelo à grande tribulação. Por quê? A igreja foi arrebatada, aqui na terra ficará ocorrendo a grande tribulação. Então a igreja está sendo galardoada, em paralelo ocorre a grande tribulação. O comentário diz: além da evidência comentada sobre o momento do tribunal, temos esta segunda, pois não vemos nenhuma função da igreja durante a grande tribulação. E também, se acreditamos que a grande tribulação inicia-se logo após a igreja ser tirada da terra, lógico que o Tribunal de Cristo e a grande tribulação iniciam-se juntos, ou seja, eles ocorrem em paralelo. Número 1.3 será antes das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, nós observamos que ela ocorre próximo da vinda de Cristo em glória para dar fim à grande tribulação, por causa de um capítulo que nós estudaremos mais à frente, que é Apocalipse 19. O texto diz o seguinte: ele é colocado antes das bodas do Cordeiro, porque esta é claramente vista em Apocalipse 19 como antecedendo a vinda de Cristo em glória. Logo, as bodas é paralela à segunda parte da grande tribulação, ficando o tribunal de Cristo em paralelo com a primeira parte. É claro que tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro não é falado em um tempo de duração. A grande tribulação tem a primeira parte, que dura 3 anos e meio, e a segunda parte, que dura 3 anos e meio. O tribunal de Cristo, claro, ocorre nos ares, já não existe mais esse tempo. Quando nós estivermos no novo corpo, poxa, já estou aqui há 5 anos no novo corpo, estou há 7 anos, agora estou já durante o milênio, 1007 anos, acabou o milênio. Não existe mais tempo, né? Tempo é para contar enquanto nós vivemos aqui nesse corpo, o tempo controlado pelo Sol, né? Então é chamado de o ano terrestre. Quem vive em Marte, se vivesse alguém em Marte, né, já teria outro tempo. O planeta Marte, ele leva 2 anos para dar um giro em torno do Sol. Então, o ano lá em Marte, ele equivale a 2 anos terrestres. Então, esse ano terrestre, quando nós estivermos no novo corpo, ele não existe mais. Então, não vai existir mais esse tempo para nós. Mas, como logo após o arrebatamento faz sentido acreditar que o tribunal de Cristo ocorre primeiro, então nós dizemos que ele ocorre em paralelo à grande tribulação. E as bodas do Cordeiro ocorrem em segundo momento, depois do tribunal de Cristo, claramente próximo à vinda de Cristo em glória. E a vinda de Cristo em glória é para dar fim à grande tribulação. Bom, essa foi a primeira fase do tribunal de Cristo.
Quem participou dessa primeira fase do tribunal de Cristo? Todos aqueles que participaram da primeira parte da primeira ressurreição. Lembrando que a primeira parte da primeira ressurreição ocorre no arrebatamento da igreja. E a segunda fase do tribunal de Cristo será após a vinda de Cristo em glória. E será no início do milênio. Então, por que no início do milênio? Apocalipse capítulo 20, versículo 4, o que esse texto nos diz? Ele deixa claro que no início do milênio, todos aqueles que morreram durante a grande tribulação em fidelidade a Deus, sendo fiel a Deus, ele vai ressuscitar. Se ele vai ressuscitar, apesar do texto de Apocalipse não dizer, mas é claro, ele ressuscita com corpo incorruptível. E se ele ressuscita com corpo incorruptível, ele vai então participar também do tribunal de Cristo para receber galardão. Mas, pastor, quem fica aqui na grande tribulação poderá receber galardão, sim. E nós veremos que existe um galardão especial para aqueles que dão a vida para conquistar a salvação. E essa coroa eles vão receber, porque apesar de terem sido infiéis num determinado momento, ficaram na grande tribulação, então eles recebem esse galardão especial. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então, esses, quem foi dado o poder de julgar, quem é? Jesus e a igreja, que vieram das bodas do Cordeiro para dar fim ao reino do anticristo. E agora eles assentam-se em trono para julgar. Até agora ainda não falou daqueles que morreram durante a grande tribulação. Vai começar a falar. Veja, o texto continua. E vi as almas, olha, daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, viveram quando? Olha, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, ou seja, viveram na grande tribulação. E não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, quando diz e viveram, ou seja, e ressuscitaram. Então, João viu as almas daqueles que foram mortos durante a grande tribulação e João agora os vê ressuscitar. Então, quando eles ressuscitam aqui para reinar com Cristo, juntamente com a igreja arrebatada, claro, eles recebem também os galardões. E a terceira fase do tribunal de Cristo será no juízo final. Vocês já leram, né, o juízo dos bodes e das ovelhas. Aquele juízo dos bodes e das ovelhas, quando nós formos estudar sobre o juízo final, nós veremos. Ele é o juízo final e não um juízo no início do milênio. Alguns colocam ele como sendo um juízo no início do milênio. Não pode ser. Por quê? O juízo dos bodes e das ovelhas, ele é descrito como aquele que determina vida eterna e condenação eterna. Está claro lá no texto, né? Irão estes para a vida eterna e aqueles para a condenação eterna. Então, o juízo que ocorre no início do milênio, que é esse que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 20, versículo 4, né? Ele viu assentar-se sobre tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Ok? Esse juízo aqui é só para determinar quem vai reinar na terra, no caso Israel, e quem será submisso a Israel, no caso as nações que estavam do lado do anticristo na batalha do Armagedon. Mas aqui não é determinado vida eterna e condenação eterna. Aqui é determinado submissão a Israel, agora convertido a Jesus, e Jesus vai reinar através de Israel. No juízo final, que ocorre depois do milênio, no juízo final já é decretado vida eterna e condenação eterna.